Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar do assunto do momento, síndrome de burnout. Começa a nossa live de hoje falando uma frase que é muito comum na sociedade: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Será que essa frase ela é aplicada de forma irrestrita e limitada no ambiente de trabalho? Até que ponto essa cultura, né, difundida na nossa sociedade, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não está relacionado com o aumento dos casos de assédio moral nas relações trabalhistas e das síndromes de burnout? Então, hoje nós vamos ver como que o assédio moral pode ser uma das causas da síndrome de burnout, né? Sabemos que a síndrome de burnout é um distúrbio emocional, é uma doença do trabalho que a origem exclusiva é o trabalho, diferentemente de outros transtornos psicológicos, né, psiquiátricos, como transtorno depressivo, transtorno de ansiedade, que são multifatoriais, que têm outras causas. A síndrome de burnout, não, ela é originada exclusivamente pelo trabalho. E são vários, apesar dela ser originada apenas do trabalho, de ser o trabalho a origem e o agravamento ao mesmo tempo dessa doença, existem inúmeras situações ao longo do contrato de trabalho, ao longo do vínculo de emprego, que são responsáveis por originar, por causar essa síndrome de burnout. Dentre elas, acúmulo de função, excesso de jornada de trabalho, né, o sobrelabor, e o assédio moral. Existem várias situações que causam a síndrome de burnout. Temos lives aqui no canal gravadas que ficaram salvas, que tratam dos vários fatores dentro do ambiente de trabalho que podem desencadear o burnout, tá? Hoje, especificamente, vamos falar do assédio moral, dessa cultura que temos na nossa sociedade de um poder ilimitado do empregador, né? De manda quem pode, obedece quem tem juízo. Será que qualquer mando, qualquer ordem, qualquer situação que o empregador submeta o trabalhador, que ele é obrigado a suportar no ambiente de trabalho? Vamos ver que não, né? Existe um limite. A saúde está acima desse manda quem pode e obedece quem tem juízo. A saúde, a dignidade e o respeito estão acima desse poder diretivo, desse poder disciplinar, né, do empregador em relação ao trabalhador. Então, os poderes diretivos, o poder que o seu patrão tem de mandar, de dar ordens, né, muitas vezes de aplicar punições, o poder disciplinar, eles têm limites, eles não podem ser abusivos. Então, a gente não pode tolerar, você trabalhador não pode tolerar qualquer situação no ambiente de trabalho. O assédio moral, ele existe, ele é uma realidade que a gente tem vivenciado hoje nas relações trabalhistas. Cada vez mais, vamos ver que essa situação tem aumentado pós-pandemia, né? Pós-pandemia, porque a pandemia já está mais controlada, mas desde a pandemia, com a questão da insegurança, com a questão da crise financeira, então essa situação tem aumentado de assédio. E ela não é tolerável, ela não pode ser vista como uma normalidade. Inclusive, existem normas que nós vamos ver aqui hoje, que asseguram esse trabalhador a não suportar esse ambiente degradante, esse ambiente indigno, esse ambiente humilhante de trabalho, tá? Então, vamos conversar hoje sobre o assédio moral como uma das causas da síndrome de burnout. Primeiro, pessoal, muitas pessoas que estão aqui assistindo a nossa live não sabem o que é a síndrome de burnout. A síndrome de burnout é uma doença antiga, que já vem de muito tempo, mas que não era muito divulgada, não era muito falada nas mídias, né? Nas redes sociais, nos ambientes de trabalho, na sociedade de uma forma geral. Então, quando as pessoas se adoeciam de forma psiquiátrica, né, de forma psicológica, quando ocorria um distúrbio emocional, muitas vezes eram tratadas como transtornos depressivos e transtornos de ansiedade, pico de estresse, pânico, né? E não se chegava a um diagnóstico preciso de burnout, porque não era muito divulgada. E o que é ruim dessa situação é que todos os outros distúrbios emocionais, né, o pânico, a depressão, o transtorno de ansiedade, são distúrbios emocionais multifatoriais. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que inúmeras coisas podem dar origem e agravar
essa doença, essa patologia psiquiátrica, tanto a depressão, como o transtorno de ansiedade, como o pânico e várias outras, né? Então, pode ser uma situação na sua família, uma perda de um ente querido, pode ser uma situação no seu relacionamento, uma separação, enfim, podem ser várias situações, inclusive o trabalho. A diferença do burnout é que, embora também seja um distúrbio emocional, né, ela é causada exclusivamente pelo trabalho. A origem do burnout, da síndrome de burnout, é exclusivamente o trabalho. Por quê? Porque esse trabalhador, ele aguenta ao máximo o estresse, ele aguenta ao máximo as situações degradantes. E ele chega ao ponto de uma situação crônica do organismo dele não conseguir absorver mais esse estresse, não conseguir absorver mais essa exaustão, de tanto que ele foi submetido a um ambiente degradante de trabalho, né? Então, a síndrome de burnout é nada mais que um desequilíbrio emocional, é uma doença psiquiátrica, psicológica, né? Que a causa é o trabalho e que ela vem dessa exaustão, desse estresse máximo, né? Desse esgotamento físico e psicológico que esse trabalhador vem vivenciando ao longo do contrato de trabalho. Tanto é que ela tem um outro nome. Muitas pessoas conhecem como síndrome do esgotamento profissional. Por que síndrome do esgotamento profissional? Porque o esgotamento máximo é o ápice do estresse, do desgaste mental e físico desse trabalhador causado pelo trabalho, né? Então, é esse distúrbio vivenciando o ambiente de trabalho degradante, indigno, humilhante, de sobrecarga, de demandas excessivas, e que o trabalhador, ao longo do tempo, vai suportando tanto que o organismo dele não consegue mais absorver esse estresse, absorver esse esgotamento, e ele chega ao ápice, né? Lembrando que não estamos falando aqui de um estresse pontual, que é corriqueiro, né? Que todo mundo passa, na verdade, na vida em algum momento, né? Seja por situações de trabalho, seja por situações de vida social, vida familiar, né? Não estamos falando de um estresse pontual do trabalho, que esse trabalhador vai para casa, descansa final de semana, descansa de um dia para o outro e volta ao seu equilíbrio emocional e consegue trabalhar de forma normal no outro dia, né? Consegue desempenhar as suas funções normalmente. Não. Aqui estamos falando de uma situação que vai se acumulando tanto que não basta um descanso semanal remunerado, né? Não basta a folga do final de semana, não basta as férias. A situação é que esse trabalhador ele precisa de uma atenção maior. Ele não consegue entrar no ambiente de trabalho sem sofrer, sem apresentar todos os sintomas de angústia, de suar frio, de não saber lidar com aquela situação, de ter pânico de voltar ao trabalho. Então, a situação é mais grave. Não é um simples estresse pontual, que é normal, né? Que todo mundo passa por situações de estresse em algum momento ao longo do contrato de trabalho. A síndrome de burnout é o estresse contínuo. É a gente submeter esse trabalhador, essa situação estressante, essa situação de esgotamento, diariamente, rotineiramente, que chega ao ponto que não basta um descanso para ele voltar ao equilíbrio dele emocional. Ele precisa de mais. Ele precisa, muitas vezes, de um afastamento, né, do trabalho por um período mais longo, recebendo um benefício da Previdência Social para não ficar aí desamparado. E muitas vezes não conseguem nem voltar, nem retomar o trabalho, porque o ambiente de trabalho que causou essa doença. Então, a volta, entrar dentro do ambiente, dentro do espaço, voltar para as mesmas atribuições, para as mesmas tarefas, agrava ainda mais essa situação. Então, muitas vezes, esse trabalhador sequer consegue voltar, porque isso faz com que ele reviva todas as situações que causaram esse adoecimento nele, né? Faz com que ele seja submetido novamente a toda a situação que originou a doença dele ou que agravou, né, essa doença. Então, a síndrome de burnout é isso, né? Já é reconhecida hoje pela Organização Mundial de Saúde como uma doença, um fenômeno relacionado ao trabalho, assim como a previdência social. Então, é muito importante a gente se atentar que um diagnóstico de síndrome de burnout preciso é muito favorável para um trabalhador. Por quê? Ele tem essa diferença dos outros distúrbios emocionais de não ser causado por outros fatores, e sim exclusivamente com o trabalho.
Isso já beneficia esse trabalhador a enquadrar esse adoecimento como uma doença do trabalho, como uma doença ocupacional. Agora que nós já entendemos o que é a síndrome de burnout, a gente tem que falar o que é o assédio moral. Porque nós falamos no início da live que o assédio moral é um dos motivos que gera esse esgotamento, que gera esse ápice de estresse, né, nesse trabalhador, que acaba ocasionando a síndrome de burnout. Então, o que é o assédio? O assédio é uma situação constante, né? Tem que ser repetitiva. Então, não basta ser um ato isolado do meu empregador em relação a esse trabalhador. Tem que ser atitudes reiteradas, atitudes frequentes, atitudes repetidas ao longo do contrato de trabalho, que variam muito do que acontece, né? Mas se enquadra como uma situação abusiva, porque esse trabalhador, ele passa a humilhar, ele passa a constranger, esse trabalhador não, esse empregador, ele passa a humilhar, ele passa a constranger, ele passa a tornar o ambiente de trabalho hostil, indigno, humilhante, insuportável, né? Constrangedor, né? Então, o ambiente de trabalho fica um ambiente não saudável para aquela pessoa executar as suas tarefas, para aquela pessoa passar parte considerável do seu dia executando a sua prestação de serviço, né? A sua mão de obra, prestando a sua mão de obra. Então, assédio é isso, é qualquer conduta frequente, abusiva desse empregador em relação ao trabalhador, tá? Trouxe aqui para vocês qualquer conduta abusiva. Deixa eu ampliar aqui a tela que fica melhor. Toda e qualquer conduta abusiva, intencional e frequentemente fira a integridade física e psicológica de um trabalhador, ameaçando o seu emprego. Por que ameaçando o emprego? Porque a gente sabe que muitas formas de assédio são por meio de ameaças, né? Principalmente de perda do trabalho, de colocar outra pessoa no lugar, ou degradando o clima do trabalho, tornando aquele trabalho indigno, tornando aquele ambiente de trabalho insuportável, né? Humilhante, constrangedor. É uma conduta repetitiva, como eu falei, não é um ato isolado no ambiente de trabalho. Conduta lesiva, porque lesa a saúde, lesa a honra, muitas vezes, desse profissional, e culposa do empregador, né? Que abusa do seu poder diretivo, do seu poder de direcionar como que as atividades da empresa vão ser executadas, como que a mão de obra daquele trabalhador vai ser prestada, disciplinar, de muitas vezes aplicar punições de forma irrestrita. Isso acontece muito, gente. A gente tem casos de burnout aqui no escritório, de trabalhadores com carteira de trabalho assinada, concursados, e que tinham processos administrativos instaurados sem nenhuma demanda, só como uma forma de perseguir aquele trabalhador, só como uma forma de punir de maneira indiscriminada esse trabalhador, de ficar tornando o ambiente insuportável, né? De constranger esse trabalhador a sempre ter que responder a um processo administrativo de maneira desnecessária, né? Então, a punição, muitas vezes, ela serve também como uma forma de assédio. Punir de forma desnecessária, sem ter havido uma falha realmente desse trabalhador. Ou fiscalizatório, e cria um ambiente de trabalho hostil, expondo seus empregados a reiteradas, ou seja, a várias situações de constrangimento e humilhação que ofendem sua saúde mental e até mesmo a saúde física. Então, nós falamos o que é o assédio moral. Qualquer ato abusivo desse trabalhador que constranja, humilhe, né, viole a honra desse trabalhador, torne a situação indigna de trabalhar, né, de forma reiterada. Quais são, agora a gente tem que falar, quais são essas atitudes reiteradas que constrangem, que humilham esse trabalhador, que se enquadram como assédio moral? O assédio moral, ele não é definido na lei que apenas algumas situações se enquadram como assédio moral. Não. Esse conceito de assédio moral, ele é amplo. Qualquer atitude do seu empregador, do seu patrão, que gere constrangimento, humilhação, um ambiente indigno de trabalho, desde que ele seja frequente, desde que haja repetição, ele pode se enquadrar como um assédio moral. Então, a lei ela não traz uma lista de quais são essas atitudes específicas que esse empregador tem em relação ao trabalhador,
para configurar o assédio moral. Mas para ficar mais fácil de visualizar, vamos falar aqui nessa live hoje quais são as principais formas de assédio moral que acontecem no dia a dia, quais são as principais atitudes desse empregador em relação ao trabalhador, em relação ao ambiente de trabalho, que configuram o assédio moral e que, sendo de forma isolada ou cumulativa, né, acontecendo só uma dessas que vamos abordar hoje, ou mais de uma dessas, acabam, ao longo do contrato de trabalho, desencadeando o burnout nesse trabalhador. Metas abusivas, essa é a principal, né? Essa é muito comum para quem mexe com comércio, para as instituições bancárias, né? Os bancos que têm metas cada vez mais abusivas, né? Você bate a meta nesse mês, no mês seguinte a meta é maior. Muitas vezes você está dentro de uma cidade, dentro de uma localidade pequena, que não tem como você acompanhar, né, por meio das vendas, a velocidade que a empresa te exige de bater essas metas, de ter cada vez mais produtos vendidos. Acusar o trabalhador de erros que não existem de fato. O que os empregadores muitas vezes fazem, né? Eles começam a ver erros onde não tem, a acusar aquele trabalhador de erros que não existem, como uma forma de perseguição, de falar que ele está sempre errado, de sempre inferiorizar aquele trabalhador, né? De falar que ele não consegue trabalhar direito, que ele é burro. Muitas vezes a gente não quem está aí do outro lado escutando, né, essa expressão que eu usei de burro, gente, isso acontece, né, nos contratos de trabalho. Quantas vezes a gente vê empregadores chamando funcionários, colaboradores de incompetentes, de burros? Isso acontece, né? Inferiorizar esse trabalhador, né? Então, atribuir erros, colocá-lo como incompetente para executar as tarefas, como se ele sempre errasse, como se ele não soubesse, como se ele não se apropriasse da forma de executar aquele contrato de trabalho para qual ele foi contratado, né? Agressões verbais acontecem muito, xingamentos, né? Que são variados, né? A depender da situação. Brincadeiras ofensivas e constrangedoras, muitas vezes atribuir apelidos que não são legais, que são vexatórios, que são constrangedores, né? Que colocam aquele trabalhador numa situação de vergonha perante os outros, porque muitas vezes o assédio ele é feito no meio de outros trabalhadores também. Então, esses apelidos, essas agressões verbais, elas podem sim acontecer de forma velada, de forma oculta, só entre o patrão, entre o gestor e o trabalhador, mas ela também pode acontecer no meio de uma reunião de cobrança, ela pode acontecer ao entrar no ambiente de trabalho, no meio de todo mundo, inclusive no meio de clientes, né? Muitas vezes os gestores sequer se preocupam de ter clientes presenciando aquela situação, né? Eles falam muitas vezes, eles colocam aquele trabalhador em situações vexatórias, muitas vezes na frente até de clientes daquela empresa. Causar punições injustas, né? Punições desproporcionais, muitas vezes maiores do que aquela pessoa, do que aquele trabalhador merece. Punições que muitas vezes são constrangedoras. Muitas empresas elas acabam, quando alguns funcionários não atingem metas ou cometem algum erro, pedem para esses trabalhadores fantasiarem de alguma coisa, né? Pagarem algum mico, alguma prenda, né? Não sei como que vocês, depende da região que vocês estão assistindo, como que vocês falam isso. Dançar uma música que não é tão legal na frente de outros trabalhadores, se fantasiar, imitar um animal, enfim. Existem várias formas de punir que não são legais, né? Que constrangem, que humilham os trabalhadores que são submetidos a essa situação. Dar instruções erradas para prejudicar o trabalhador, né? Isso acontece muito, igual na situação que nós falamos de falar de erros que realmente não existiram. Às vezes esses erros são implantados, às vezes as instruções são dadas de maneira errada, justamente para esse trabalhador errar, para ele ser punido, uma forma de perseguir esse trabalhador, né? Ele vai sempre errar, porque ele não foi treinado da forma adequada, ao contrário, foi ensinado para ele de forma errada, então ele sempre vai errar, porque ele aprendeu o errado, né? Ele absorveu o errado como sendo certo,
Então ele vai errar, tudo que ele apresentar vai ser errado e ele vai ser cada vez mais punido, ele vai ter cada vez mais erros ao longo do contrato de trabalho. Atribuir apelidos vexatórios ou pejorativos, isso acontece muito também, né? Ter problemas de saúde ignorado. Pessoal, o que tem de pessoas que adoecem, que as empresas não aceitam atestado médico, essa situação vai pressionando, né? Vai gerando um desgaste psicológico no trabalhador, ou esse trabalhador não poder se ausentar para fazer suas consultas médicas, para acompanhar um tratamento de saúde. Isso também é uma forma de assédio. Isolar o trabalhador. Quem já ouviu falar de algum trabalhador que, como forma de punição, foi colocado para trabalhar em um andar separado, em uma sala separada, né? Existem esses isolamentos também, são formas de punir o trabalhador, isolar. Isso também configura assédio. Comportamento homofóbico, invasão de privacidade, intimidade. Não é brincadeira, não é mentira, tá? Vocês aí do outro lado que estão me assistindo vão achar que é um absurdo, mas acontece. Nós já tivemos casos aqui no escritório de bancários que, no seu horário de almoço, que é sua pausa, né, o momento desse trabalhador fazer o que ele quiser, resolver coisas pessoais, coisas particulares dele, o gestor ia atrás desse trabalhador para ver o que ele estava fazendo na hora do almoço dele, inclusive olhava extrato bancário, né? Tinha acesso às contas desses trabalhadores por trabalhar no banco para saber com o que eles estavam gastando, o que eles estavam gastando no seu horário de almoço. Absurdo, né? Isso atinge a intimidade desse trabalhador, do trabalhador. O meu empregador, o meu patrão, ele não precisa saber o que eu estou fazendo no meu horário de almoço, na minha pausa. Ele não pode me acompanhar, né? Ele não pode ir atrás de mim para saber onde que eu estou indo ou estou deixando de ir, o que eu estou fazendo ou deixando de fazer nesse intervalo, com o que eu estou gastando ou não o meu dinheiro, né? Isso é escolha minha enquanto trabalhador. Quem decide com o que vai gastar ou não é o trabalhador. Ele prestou a mão de obra, em contrapartida, ele está recebendo salário. O salário é de gasto pessoal dele, ele que vai definir quais são as prioridades ou não dele, né? Discriminação e bullying. Isso acontece demais, né? Esses bullying cibernéticos de colocar nas mídias, nas redes sociais, WhatsApp, né? Vincular a imagem, às vezes, de um trabalhador com sites pornográficos, enfim, com outras piadas, com outros memes, né? Com outras coisas que são vexatórias para aquele trabalhador. E a violência psicológica como um todo. Lembrando, pessoal, que eu trouxe aqui exemplos, né, de situações que acontecem ao longo do trabalho e que configuram o assédio moral. Mas a gente tem que deixar bem claro que não são só essas atitudes. Qualquer atitude que seja abusiva do seu empregador e que seja repetida em relação a você, trabalhador no ambiente de trabalho, configura um assédio moral, tá? Então, trouxemos exemplos, mas não se limitam a eles. Eles podem acontecer de forma isolada, pode ser só um bullying que eu sofro? Pode, mas também podem ser acumulados. Eu posso ter o bullying e, ao mesmo tempo, ter punições de forma indiscriminada, ao mesmo tempo ter sido instruído de forma errada, né? Posso ter a perseguição, posso ter a minha intimidade violada. Então, eles podem acontecer esses fatos. Só um deles de forma repetida, ou pode ser que ao longo do contrato de trabalho aconteçam várias dessas situações de forma repetida. Ambiente de trabalho propício ao abuso. Por que os assédios morais eles têm aumentado nos últimos anos, né? Principalmente desses dois últimos anos para cá? O assédio moral ele tem aumentado principalmente nesse cenário de pandemia. As pessoas estão, né, com os nervos à flor da pele, como a gente fala popularmente, irritadas, intolerantes, né? E isso também é levado para o ambiente de trabalho. A gente está saindo de um cenário de pandemia, né? Não normalizamos ainda, não voltamos totalmente para a nossa normalidade. Então, estamos colhendo ainda
a crise financeira da pandemia. Muitos trabalhadores sendo demitidos, muitos trabalhadores sendo ameaçados de demissão, vendo colegas de trabalho sendo dispensados diariamente, perdendo emprego, né? E em relação às empresas vendo cada vez mais suas filiais, suas unidades fechando, tendo que diminuir o quadro de funcionários, tendo que diminuir as despesas dessa empresa para que ela consiga sobreviver diante dessa crise financeira que veio com a pandemia, né? Muitas empresas passando por insolvência, falindo, inclusive, né? Então, as situações estão, as pessoas, tanto os trabalhadores como os empregadores, eles estão mais suscetíveis pós a pandemia a situações de desde a pandemia, né? Até hoje, as situações de vulnerabilidade, as situações de irritabilidade, as situações de intolerância. Então, o abuso é um ambiente propício para o abuso. Por quê? As empresas estão fechando, estão menos tolerantes, estão lidando com situação de falência, estão lidando com a crise financeira. Então, qual que é a visão do gestor das empresas? Cobrar cada vez mais, né? Fazer com que aquele quadro reduzido de trabalhador dê conta do que a empresa atuava, como a empresa atuava anteriormente, né? Então, as pessoas estão mais fragilizadas também a receber essa cobrança. Então, o cenário de pandemia, desde quando começou, lá em 2020, ele tem propiciado esse assédio. As empresas estão mais vulneráveis por estarem fechando filiais, perdendo contratos, perdendo clientes. Os gestores perdem um pouco a dosagem de como cobrar, de como tentar sair dessa situação de crise financeira e acabam assediando os trabalhadores. Então, os trabalhadores ficam diante desse cenário também de crise financeira, de perda de trabalho, de dispensas de forma geral, mais fragilizados e acabam suportando, acabam vivenciando esse assédio com medo de sair do trabalho ou de denunciar esse assédio e serem dispensados e perder o contrato de trabalho. Então, esse momento de pandemia, e que nós estamos saindo da pandemia, ele tem favorecido muito esse cenário do assédio, porque a crise financeira da pandemia, ela afetou os dois lados da relação do trabalho, tanto o trabalhador quanto o empregador. A insegurança, a fragilidade, a intolerância, ela veio muito também da parte do patrão, por estar perdendo dinheiro, por estar tendo lucro reduzido, por estar fechando filiais, por estar perdendo clientes e ter que tentar reerguer essa firma, essa empresa, com uma cobrança, com um assédio desmedido por meio dos seus gestores, como também da outra parte, os trabalhadores, eles têm se sujeitado muito a essa situação, mesmo ela não sendo respeitosa, mesmo ela não sendo saudável, mesmo ela sendo degradante, porque estamos vivendo uma crise financeira. Se ele denuncia ou se ele sai desse contrato de trabalho, ele não tem a garantia de conseguir um outro posto de trabalho, né? um outro emprego. Então, as pessoas estão mais suscetíveis também a esse ambiente de assédio nesse cenário que temos de pandemia. Então, esse cenário foi um dos motivos também que aumentou o assédio e que aumentou, consequentemente, o número de pessoas adoecidas com a síndrome de burnout, né? A empresa é responsável por esse assédio que vem acontecendo dia a dia nesse ambiente de trabalho, pelo adoecimento desses trabalhadores que acabam desencadeando a síndrome de burnout? Claro, as empresas são responsáveis. Por quê? O seu gestor, o seu patrão, ele é responsável por um ambiente de trabalho saudável, né? Ele tem que pensar na saúde do trabalhador. O trabalhador, ele sai de casa para ganhar a vida, ele precisa pagar conta, ele precisa pagar despesas. Ele não está indo trabalhar como um hobby, né? Então, ele está se submetendo àquelas situações para ele ganhar a vida. Só que, em contrapartida, a gente tem que lembrar o quê? Que essa situação, esse emprego, não pode fazer com que ele perca a sua vida, não pode fazer com que ele se adoeça e que isso vire um caos na vida desse trabalhador, que isso afete várias esferas da vida desse trabalhador, porque o burnout é isso. O burnout é um desequilíbrio emocional
que é causado pelo trabalho, é agravado pelo trabalho exclusivamente, só que ele afeta todas as esferas da vida desse trabalhador. Esse trabalhador não vai conseguir socializar da forma como ele socializava, esse trabalhador vai ter a vida familiar, a vida conjugal dele afetada, né? Porque ele vai estar num nível de desgaste, num nível de esgotamento, que ele não vai querer sair, participar de um lazer, ter um momento com o filho dele, ele vai estar num momento caótico da vida dele, né? Ele vai estar esgotado, ele só vai querer tentar sair daquela situação a qualquer custo, né? Aquela situação que ele, quando ele está enfrentando, ele acha que não vai ter solução, ele acha que não vai ter uma luz no fim do túnel, que nunca vai acabar aquela situação do burnout, né? Mas não é bem assim. Então, o burnout, apesar de ser uma doença causada pelo trabalho, de origem exclusiva com o trabalho, ele, na verdade, ele afeta a vida do trabalhador como um todo, familiar, relação com o filho, relação com o esposo, com o namorado, né, a vida social, com os amigos, com os pais, enfim, a vida dele como um todo. Estudos, né, aprimoramento, cursos, como um todo. Ele acaba abandonando tudo simplesmente para tratar da doença, de tão esgotado que ele fica. Ele não consegue direcionar a energia dele para qualquer outro setor da vida dele, de tão esgotado que ele fica. Ele só foca no tratamento dele. Então, ele se isola como um todo, né? Então, afeta a vida dele de forma ampla. Então, a empresa, ela é sim responsável. O trabalhador, ele sai para trabalhar, para ele ganhar a vida dele, mas ele não pode, em compensação, perder a vida no ambiente de trabalho. Ele não pode adoecer a ponto dele ter várias esferas da vida dele afetada. Então, a empresa é, sim, responsável por um ambiente de trabalho saudável, pela saúde do trabalhador, pela rigidez, pela mentalidade, né? pela recuperação mental desse trabalhador. Então, ela tem que saber escolher os seus gestores, porque quem que transforma esse ambiente de trabalho, muitas vezes, em um ambiente insustentável, em um ambiente indigno, em um ambiente degradante? Os gestores, que muitas vezes são tóxicos, muitas vezes ficam fazendo piadas, ficam fazendo bullying, muitas vezes são narcisistas, ou seja, é tudo voltado para eles. Eles desmerecem os outros trabalhadores, eles inferiorizam os outros trabalhadores, muitas vezes são perversos, né? Ou seja, fazem com que perseguem aquele trabalhador, fazem com que aquele trabalhador seja sempre culpado por uma situação que ele não teve culpa, né? Para ver com a maldade mesmo de ver aquele trabalhador ser constrangido, ser humilhado. Isso faz bem para aquele gestor, né? Ou muitas vezes a toxicidade, também a perversidade, ela vem, não é nem da característica, né, nem do caráter do gestor, mas porque culturalmente, qual que era a mentalidade implantada na sociedade? O gestor bom é o gestor que cobra, é o gestor que fica no pé daquele trabalhador, é o gestor que a cada mês aumenta a exigência da produtividade da equipe dele, né? É o gestor que acha que o trabalhador só funciona sob estresse diário, que tem que estressar para ele produzir, que tem que ficar em cima para ele produzir, que tem que cobrar para ele produzir, para ele apresentar resultado. E, na verdade, não é isso. Né? A gente sabe que é o contrário, que quanto mais estressante o ambiente de trabalho, que quanto menos saudável, que quanto mais degradante é o ambiente de trabalho, menor vai ser a produtividade desse trabalhador, né? Ele não vai estar descansado para ele ofertar uma mão de obra com qualidade, ele não vai ter a precisão, ele não vai ter aquela atenção, porque ele vai estar esgotado, ele vai estar cansado, né? Então, atrapalha a execução da mão de obra. Mas a cultura que a gente tem até então implementada é: o gestor bom é aquele gestor carrasco, é aquele gestor bravo, é aquele gestor que humilha, que cobra de maneira abusiva, né? E não é essa a cultura. Então, aquela frase que eu falei lá no início da live, manda quem pode, obedece quem tem juízo, é culturalmente implantada na nossa cabeça desde pequeno, né? Olha, você depende, é o seu patrão, não pode contrariar. Olha, é o seu patrão, você tem que se submeter a essa situação, senão ele vai te mandar embora, senão ele vai te aplicar uma penalidade. Pessoal, essa cultura
de antigamente, de manda quem pode, obedece quem tem juízo, ela fazia referência a uma sociedade que não é como a nossa sociedade hoje. As cobranças antigamente não são do nível que são hoje. O bullying, né, a cobrança da gente ter acesso a várias informações ao mesmo tempo por causa da tecnologia, de estar em vários lugares ao mesmo tempo por causa da tecnologia, é uma realidade diferente de anteriormente. Então, manda quem pode, obedece quem tem juízo, valia muito para quando o patrão, antigamente, simplesmente se apoderava, aplicava o seu poder diretivo, o seu poder disciplinar, mas de forma que não era abusiva. Ele cobrava a execução, ele cobrava o horário de trabalho, ele cobrava a produção, ele cobrava a meta, mas era dentro tudo do tolerável, do que era humanamente suportável. Hoje, com essa questão da concorrência, da tecnologia, da gente poder estar em vários lugares ao mesmo tempo, da gente ser bombardeado a todo momento de informações por meios sociais, pela mídia, né, por meios informatizados, essa cobrança, essa meta, ela se tornou abusiva. Então, essas situações de bullying, de implantar erros, ela ganhou uma visibilidade hoje maior, né, com essa questão da informática, que as pessoas não toleram, as pessoas não conseguem mais suportar esse ambiente, né? Então, antes mandava quem podia, obedecia quem tinha juízo, porque o poder diretivo, o poder de mando, de controle do empregador, ele era dentro do normal, ele era dentro do tolerável, ele era dentro do permitido legalmente, ele não causava o adoecimento desse trabalhador. Tanto é que o índice de adoecimento psiquiátrico há muito tempo, né, atrás, não era tão alto como é hoje. Então, essa cobrança de hoje em dia, ela tem sido desmedida, ela tem sido intolerável, ela tem desrespeitado o trabalhador, ela tem tornado a condição de trabalho indigna para esse trabalhador. Então, por isso que ela não pode ser permitida. Então, hoje, esse ditado, manda quem pode, obedece quem tem juízo, ele tem que ser avaliado sobre o limite que o patrão tem, o limite que o empregador tem. Ele não pode ser abusivo, né? Então, a partir do momento que ele é abusivo, a partir do momento que a empresa contrata um gestor que tem atitudes abusivas, atitudes tóxicas, atitudes perversas, que acha que é o estresse, que acha que é a cobrança que funciona de maneira indiscriminada, ela tem sim que assumir a responsabilidade por ela estar colocando esse gestor à frente da empresa dela, por ela estar colocando esse gestor representando a empresa dela. Então, ela assume sim a responsabilidade, mesmo se não for o próprio dono da empresa, mas sim algum outro gestor que está fazendo esse assédio em relação ao trabalhador. A empresa, pessoal, coloquei aqui para vocês, ela tem que se atentar. Quando ela tem que se atentar para a saúde e segurança dos seus trabalhadores, ela tem que se atentar para as normas existentes de saúde e segurança do trabalho. Ela não pode ser negligente, ela não pode ser omissa quanto a essas normas. Então, ela tem que preservar tanto a segurança quanto a saúde do trabalhador. Como eu ressaltei aqui para vocês, o trabalhador, ele trabalha para viver, né? Ele não pode perder a vida em decorrência do trabalho, né? Ele não pode sair para trabalhar para ele ganhar a vida, para ele ganhar o sustento dele e não voltar para casa, ou voltar para casa doente, né? De uma forma que atrapalha a vida dele como um todo. Essa empresa tem que fazer a análise, né, mediante os seus gestores, do que é aceitável, do que é tolerável, o que é intolerável, o que é discriminação, o que se torna bullying, o que se torna assédio, né, o que se torna abusivo, o que se torna acima do permitido. Respeito, dignidade e saúde do trabalhador são inegociáveis. O que as pessoas falam muito hoje, né? Hoje a gente tem muito poder de negociação nas relações trabalhistas, nas relações de trabalho. A gente negocia jornada de trabalho, a gente negocia hora extra, a gente tem vários tipos de negociação hoje ao longo do contrato de trabalho. Só que o empregador e o trabalhador têm que ter em mente o quê? Que o respeito e a saúde são inegociáveis. Apesar da gente estar vindo desse momento de pandemia, de querer sair de uma crise financeira e de estar todo mundo desesperado, todo mundo à flor da pele para recuperar o lucro, né? Para se manter no mercado de trabalho, para conseguir
lidar com as concorrências, né, que tem, a gente tem que se atentar o quê? Que a Constituição Federal, que preza pela dignidade, pela honra, pela imagem do trabalhador, pela saúde do trabalhador, ela não entrou em quarentena nesse período, ou seja, ela não deixou de ser aplicada nesse período que passamos pela pandemia. Ela tem sim que ser aplicada. Então, o respeito e a saúde do trabalhador são inegociáveis, apesar da gente poder negociar várias coisas do contrato de trabalho de um empregado, a saúde, o respeito são inegociáveis. A Constituição Federal, que preza pela saúde, pela integridade física e psíquica, né, do trabalhador, ela não entrou de quarentena, ela é aplicável independente do momento que nós estamos passando de crise financeira. Então, esse assédio, ele não pode acontecer. Nós, enquanto trabalhadores, não podemos permitir isso. E como meios de não permitir essa situação, porque existem direitos do trabalhador, né, que são conceitos que são inegociáveis, como o respeito à dignidade do trabalhador e à sua saúde, a gente tem que falar quais normas que existem hoje que protegem, que asseguram esse trabalhador desse assédio, né? Quais normas que colocam limite nesse poder diretivo, nesse mando e gestão desse gestor, desse patrão? Como que esse trabalhador está assegurado juridicamente por leis desse assédio? Nós temos que falar que hoje nós temos a lei do bullying, que é recente, que é de 2015. Essa lei, ela foi a princípio aplicada em escolas, mas hoje ela já se aplica em várias esferas. E o que ela prega? A não propagação de qualquer ato de violência física ou psicológica. Intencional, vou até aumentar aqui para vocês visualizarem melhor. Intencional e repetitiva, que ocorre sem motivação evidente, praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la ou agredi-la, causando dor e angústia à vítima, aqui ao trabalhador. Então, é qualquer ato de violência física ou psíquica que agrida esse trabalhador, que o coloque numa situação de angústia, numa situação degradante, numa situação de dor. Então, a gente tem essa lei que veda a lei do bullying, que é a lei 13.185 de 2015, porque o assédio muitas vezes vem por meio de bullying, né? Então, temos essa lei. Outra coisa que temos favorável a favor do trabalhador, o princípio da dignidade humana, né? Que protege a moralidade, protege a honra do ser humano. Então, ele não pode ser colocado em situações degradantes, em situações humilhantes, em situações indignas, em situações injustas. Então, existem, e esse princípio, o princípio da dignidade da pessoa humana, princípio da dignidade do trabalhador, é um dos princípios que norteiam o direito do trabalho, ou seja, é um dos princípios que está presente para garantir esse trabalhador uma dignidade em qualquer situação do vínculo empregatício dele, para ele não ser submetido a uma situação humilhante, degradante, tá? Então, um dos princípios principais do direito do trabalho é esse, da dignidade humana, da dignidade do trabalhador, dele se submeter a condições dignas e não indignas de trabalho. Fora isso, temos a Constituição Federal, que no artigo 5º, né, como nós já falamos aqui, ela assegura a inviolabilidade, ou seja, não pode atingir a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, desses trabalhadores, né? Então, aquele caso que eu contei de olhar a conta do funcionário, de ir atrás do funcionário no horário de almoço, pode? Não pode. Eu posso fiscalizar o WhatsApp, entrar no WhatsApp, nas conversas de WhatsApp, de aplicativo do meu funcionário? Não pode, eu estou violando a intimidade desse funcionário, né? Então, a honra, a vida privada, a intimidade, a imagem desse trabalhador, eu posso colocar ele numa situação vexatória, posso fazer com que ele dance uma musiquinha que os outros colegas de trabalho vão rir dele, posso pedir com que ele vista uma fantasia de um animal, de alguma coisa que os outros trabalhadores vão rir da situação? Não, eu estou ferindo a imagem desse trabalhador, né? Então, temos também a Constituição Federal. Fora isso,
uma novidade que muita gente não sabe, nós temos também a Convenção 190 da OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, né, que trata mundialmente das questões trabalhistas, né, que englobam outros países para discussão de temas relacionados ao trabalho. E essa convenção, né, de 190 da Organização Internacional do Trabalho, aprovada em 2019, ela tende a combater violência e assédio moral no trabalho. Essa convenção, se vocês forem puxar no Google, ela traz a expressão tolerância zero, ou seja, não deve se tolerar as situações de assédio moral e as situações de violência no ambiente de trabalho. Então, temos também essa mais nova convenção, né, que é discutida a nível mundial, a questão da violência e do assédio moral no trabalho. Vou ampliar aqui, que agora eu trouxe para vocês, que eu sempre gosto de trazer, decisões, para vocês visualizarem como que esse tema é abordado na justiça, como que os juízes, como que os desembargadores julgam esses casos de burnout associado ao assédio moral, né? Quando o burnout vem do assédio moral sofrido no trabalho. Assédio moral, segregação de empregado, ou seja, esse empregado foi discriminado, ele ficou separado dos outros, né? Então, segregação do empregado, contando com mais de 32 anos de contrato de trabalho, doença ocupacional, que é doença do trabalho, indenização devida. O assédio moral, ou mobbing, como o chamam doutrina e jurisprudência moderna, é caracterizado pela pressão continuada e de cunho psicológico que uma pessoa exerce sobre outra, com o intuito de forçá-la a adotar determinada prática que lhe avilta o espírito ou lhe traz transtornos psíquicos ou psicossomáticos. Neste contexto, caracteriza-se o assédio moral pela conduta lesiva e culposa do empregador, que abusa do seu poder diretivo, disciplinar ou fiscalizatório e cria um ambiente de trabalho hostil, expondo seus empregados a reiteradas situações de constrangimento e humilhação, que ofendem sua saúde mental e até mesmo física. Na hipótese vertente, ou seja, nesse caso, a empresa, a parte ré, discriminou de forma patente, né, de forma clara, o autor, o trabalhador, que lá trabalhava há 32 anos, esvaziando suas atividades, mudando seu local de trabalho e isolando. Que é aquele caso, pessoal, que eu falei que acontece muito de como punir o trabalhador, de como perseguir o trabalhador, o gestor dele simplesmente coloca ele para trabalhar num andar separado, numa sala isolada, ele fica ali sozinho, enquanto todos os outros trabalhadores estão trabalhando no ambiente de trabalho normal. Então, ele é isolado, né? Ele é segregado. Isolando. Isso foi causa a eclosão, né? Então, isso que originou a doença ocupacional síndrome de burnout, conforme demonstra parecer médico aliado à prova testemunhal. Assim, correta a sentença que condenou a ré, a empresa, ao pagamento de indenização reparatória. Temos uma outra aqui, uma outra decisão. Assédio moral, síndrome de burnout, indenização devida. Quando o desequilíbrio do meio ambiente de trabalho decorrente da prática de assédio moral acomete a saúde do empregado, acarretando até seu afastamento previdenciário, é necessário, né, imperioso, o deferimento de indenização por dano moral, ou seja, é necessário que essa empresa pague para esse trabalhador dano moral, para ressarcir esse trabalhador. Não só para ressarcir esse trabalhador, como também para ter uma pena de caráter pedagógico com a empresa que fez o assédio, para aquela empresa aprender que ela não pode assediar o trabalhador. Então, por isso, a indenização reparatória. Apelo provido em parte, recurso adesivo obreiro, limbo previdenciário, direito aos salários, isso diz respeito aos demais coisas abordadas no processo. Um outro caso que eu trouxe aqui para vocês, rescisão indireta do contrato de trabalho, tratamento com rigor excessivo. Justifica-se a rescisão indireta do contrato de trabalho com fulcro no artigo 483, a linha E da CLT,
quando o empregador, por si ou por seus prepostos, ou seja, por seus gestores, expõe o trabalhador a tratamento discriminatório e a condições vexatórias diante dos colegas de trabalho, em verdadeiro assédio moral. Os poderes diretivo e disciplinar do empregador encontram limites na ética e nos direitos da personalidade, que é o quê? A honra, a imagem, né, desse trabalhador, não se tolerando condutas arbitrárias e abusivas que atentem contra a dignidade do empregado e faltem com respeito que deve pautar a relação entre empregado e empregador. Verbas rescisórias que se deferem: assédio moral, síndrome de burnout, indenização. Agredidos os direitos da personalidade do trabalhador, a honra, a imagem, submetido habitualmente ao comando de prepostos despreparados, de gestores despreparados que o levaram a quadro de adoecimento compatível com a síndrome de burnout, síndrome do esgotamento profissional, o empregador responsabiliza-se pelas indenizações de cunho moral e material. Então, pessoal, trouxe aqui para vocês decisões, né, julgados dos tribunais, para vocês verem que muitas vezes o que causa o burnout é o assédio moral dentro do ambiente de trabalho, né? E que a justiça ela reconhece isso. Então, quando acontece esse assédio moral que acaba tendo como consequência a síndrome de burnout, a empresa é responsabilizada, porque nós falamos aqui que a empresa se responsabiliza, que ela tem que preservar a saúde do trabalhador, normas de saúde e segurança, tem que se atentar para isso, né? O respeito, a dignidade. Então, ela é responsabilizada e ela acaba arcando com isso em processo, seja por meio de dano moral ou de dano material, tá? A síndrome de burnout, ela traz vários direitos trabalhistas para esse trabalhador que foi acometido da burnout. Temos aqui uma live gravada que fala da síndrome de burnout. Lá ela fala todos os direitos dos trabalhadores, emissão de CAT, que equipara-se a doença ocupacional, né, recolhimento de FGTS, dano moral, dano material, enfim. Temos então uma live salva que também traz para vocês quais são os direitos dos trabalhadores com a síndrome de burnout. Pessoal, essas foram as considerações que eu quis trazer para vocês, para a gente conversar um pouquinho hoje. Vou ver aqui se tem alguns comentários. Ivonete Ribeiro. Meu Deus, desenvolvi burnout no trabalho, estou afastada. Mas quando penso que tenho que voltar, cada vez que vou ao INSS, entro em pânico, ansiedade, entre outras coisas, pois sofri muito na empresa. Ivonete, não é só você. Todos os casos que a gente tem de burnout, o trabalhador, ele sofre. Ele tem a crise de ansiedade só de pensar em um dia voltar para aquela situação, para aquele trabalho que gerou o adoecimento dele, né? O ideal é que não volte, né? O ideal é que você procure seus direitos previdenciários para você se afastar, receber o benefício, para você se tratar, para você não ter que submeter a essa situação que cada vez mais te adoece. Josélia Reis. Boa tarde, doutora. Ser obrigada a retornar ao trabalho, mesmo estando inapta pelo psiquiatra, gerando pânico, angústia e desespero ao estar no ambiente que me faz gerar tudo isso, é assédio? Josélia, o fato de você ser obrigada a voltar ao seu ambiente de trabalho, só esse fato isolado não é o assédio, porque o assédio, como nós falamos aqui, são atos reiterados, são atos repetitivos, então tem que ser mais de uma coisa que aconteça. Mas, embora ele não possa ser o assédio, analisando só como esse ato isolado dessa volta ao trabalho, pode sim configurar o assédio diante várias outras coisas irregulares e abusivas que acontecem ao longo do seu contrato de trabalho e que te geraram esse adoecimento, né? Então, esse retorno ao trabalho de forma abusiva, mesmo você estando incapaz, é mais um dos atos que configuram o assédio. Ele não pode ser isolado, né? Mas ele, com várias outras situações a qual você foi submetida para adoecer, eles todos somatizam o assédio, somam, né? Caracterizam o assédio moral. Bom dia, Iva Basílio. Para a gente aqui já é boa tarde, né? Acredito que para vocês aí também.
F. da Silva, boa tarde. O INSS pode cessar o benefício antes de o trabalhador ter a prótese pós-amputação? F. da Silva, hoje, às sextas-feiras, a gente dá prioridade para responder as perguntas sobre o direito do trabalho. A parte previdenciária é respondida de segunda a quinta-feira nas lives da doutora Priscila e da doutora Carolina, que abordam o tema previdenciário, tá? Então, hoje a gente dá preferência para responder às dúvidas dos trabalhadores em relação ao contrato de trabalho que está aí nos assistindo. Socorro Melo, parabéns pelo tema tão necessário na atualidade. Realmente, Socorro, tem sido muito o aumento de casos de burnout, muito o aumento dos casos de assédio, né? E uma coisa é relacionada à outra, porque muitas vezes a causa do burnout é o assédio moral sofrido no trabalho. Socorro Mello, esse escritório é maravilhoso. Vamos lutar pela saúde de nossos trabalhadores. Isso mesmo. Muito obrigada, Socorro. Socorro Mello, professora, sou readaptada por assédio moral. Na época, não fiz auxílio acidente. Como fazer esse auxílio hoje? Socorro, manda para a gente aqui nas nossas dúvidas, atendimento@raisadvogados.com.br, que a equipe do Direito Previdenciário consegue te responder e solucionar esse seu questionamento, tá? Então, todas as dúvidas de direito previdenciário, referente a benefício que vocês tiverem, só mandar aqui para o nosso atendimento online, que é o atendimento@raisadvogados.com.br, esse que está aqui na tela, tá? Professor, como pedir auxílio acidente após 7 anos, pois eu tinha medo de ser perseguida, por isso não pedi o auxílio acidente, tá, Socorro? Então, manda para a gente a dúvida. Renato Lourenço, boa tarde, estou afastado pelo INSS já faz 5 anos e o perito do INSS colocou no laudo do histórico que o meu problema é depressão, sofri assédio moral no trabalho. Todos os peritos informam isso nesse caso. Renato, você pode pedir, né, se você ainda está com o seu contrato de trabalho ativo, porque se não tiver, como já faz 5 anos, se você já tiver saído da empresa há 5 anos, você não consegue entrar com o processo trabalhista, né? Por causa da prescrição dos 2 anos após o fim do contrato de trabalho. Mas se você ainda estiver trabalhando, você pode pegar esses laudos do INSS, que fala de assédio moral, depressão, e juntar no seu processo trabalhista como uma prova documental a mais para pedir a responsabilidade da empresa, tá? Pode ser considerado acidente do trabalho? Até hoje não consigo ver o ex-patrão. A doença do trabalho, seja depressão, seja o transtorno de ansiedade, seja a síndrome de burnout, qualquer doença que tenha origem, ou no mínimo o agravamento em relação ao contrato de trabalho, né? Ela pode sim ser considerada, ela é equiparada à doença ocupacional com acidente de trabalho. E aí gera para esse trabalhador a responsabilidade da empresa e todas as outras garantias que a lei assegura. F. da Silva. O que a empresa faz quando o trabalhador está aguardando a prótese para poder voltar a andar e o INSS libera o trabalhador para voltar ao trabalho? Pode isso? Foi você que falou da questão da readaptação, né? Tem que olhar, o F. da Silva, qual que é seu caso, né? A readaptação, ela já começou na empresa? Você ainda está aguardando a prótese? Teve uma análise da empresa quanto a isso ou não? Você só está esperando quanto à questão do INSS, a empresa não foi comunicada, então a gente tem que ver como que foi a situação, para a gente saber, teve uma responsabilidade ou não da empresa, tem uma negligência, tem uma imprudência dessa empresa, tem uma omissão dessa empresa. Então, a gente tem que analisar o caso certinho, né? Como que se deu essa situação? Leandro Rubio. Leandro, eu acho que é o nosso cliente aqui do escritório, né, Leandro? Passei por tudo isso nesses 20 anos de empresa, desde humilhações a assédio moral, mas acredito em vocês e que a justiça será feita por tudo que estou vivendo hoje, aliás, sobrevivendo e doente. Isso mesmo. Leandro é um cliente nosso e que tem esse quadro de burnout, né, Leandro? Então, Leandro passou por tudo isso que nós falamos aqui hoje. Iva Basílio, obrigada. Alonso da Maternidade, boa tarde, boa tarde. Pessoal, como não tem mais nenhum comentário aqui, caso vocês assistam essa live em um outro momento, porque ela fica salva, né, lá no canal do YouTube, mandem os comentários para a gente que a gente faz o possível para responder, tá?
aproveitem. Quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receberem todas as lives que a gente faz diariamente, né? Às 13 horas, horário de Brasília. E até a próxima sexta, tá? Muito obrigada pela disponibilidade de vocês. Muito obrigada para as novas pessoas que se inscreveram no canal, né? Que colaboraram para a gente atingir os 400 mil inscritos. Né, isso nos motiva a estar aqui diariamente trazendo informações para vocês. E muito obrigada pela disponibilidade de quem esteve aí ao vivo, né? Tirou um tempinho para estar aqui escutando o nosso bate-papo sobre assédio moral e síndrome de burnout hoje. Sexta-feira que vem eu volto, se Deus quiser, com um novo tema, um novo assunto e mais um bate-papo com vocês sobre direito do trabalho. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima sexta.